Você já percebeu como nunca tivemos tanta liberdade para amar e ao mesmo tempo tanta dificuldade para manter um relacionamento saudável? Hoje a gente pode escolher com quem ficar, com quem casar, com quem se quer dividir a vida. Parece o cenário perfeito. Mas então por que tantas pessoas continuam frustradas emocionalmente? Talvez o problema não esteja no amor em si. Talvez esteja na forma como aprendemos a enxergá-lo. Meu nome é Eduarda, sou psicóloga e quero te mostrar uma coisa que pode parecer estranha no começo. E para entender isso, precisamos voltar um pouco no tempo. Hoje vamos falar um pouco mais sobre o amor. Então, cerca de alguns séculos atrás, casamentos no Brasil eram, na maioria das vezes, um arranjo prático, entre famílias, por interesse ou até por conveniência. Ninguém esperava sentir nada de especial. E sim, existia tristeza, existia solidão dentro desses casamentos e dessas relações. Mas isso não era visto como um problema do casamento. Era só como a vida era. Depois veio a ideia do amor romântico. Escolher pelo coração, pela paixão. Espalhado principalmente pelo rádio, pelas novelas, pela música popular. E essa ideia parecia ser a solução, a grande libertação. Só que as pessoas não ficaram mais felizes nos relacionamentos depois disso. E é aí que está o ponto que eu quero te mostrar hoje. Na nossa cultura romântica, achamos que se o amor é verdadeiro, ele tem que vir naturalmente sem esforço. Se for para ser, vai ser. Quando é a pessoa certa, você sabe. O amor é tratado como um sentimento puro apenas, e não como um conjunto de habilidades que se aprende, que se treina, se pratica, que se constrói dentro de um relacionamento. E existe até um preconceito contra conversar demais sobre isso. Casal que se ama de verdade se entende só de olhar. Você já ouviu alguma frase parecida? Pois é, elas surgem bastante dentro do consultório. E é por isso que, se a gente for ver, a música tem tanto prestígio nessas questões, mais até que qualquer psicólogo. Quando estamos apaixonados, por exemplo, a gente não quer ouvir terapeuta, quer ouvir música. E essas músicas alimentam a ideia de que o amor é sobre sentimento, não sobre raciocínio ou sobre construção. Essa construção ou o raciocínio em si, na nossa cultura, é até visto como algo frio, calculista, algo antirromântico. E eu queria propor uma virada aqui. Toda vez que algo parecer antirromântico, questione. É antirromântico falar de dinheiro, de expectativas no relacionamento? É antirromântico você pensar nos padrões que você repete desde a infância? É antirromântico pensar nas relações com a família do outro, na compatibilidade do dia a dia? Tudo isso faz parte de avaliar de verdade se duas pessoas devem ficar juntas. Mas na nossa cultura, isso é visto como coisa de quem não sente amor de verdade. Viver numa cultura romântica significa viver com um roteiro pronto sobre como o amor deve acontecer. Que existe uma pessoa certa para você, que você vai sentir quando a encontrar, que não precisa explicar esse sentimento, que basta seguir o coração e que parceiros de verdade se amam como são, sem precisar mudar nada. Você já deve ter ouvido algo parecido, né? Mas se fosse perguntar para um filósofo grego antigo o que é o amor e qual o papel da crítica numa relação, ele te diria que o amor é um processo de educação, é a educação das emoções. Parceiros, eles devem ajudar um ao outro a virar a melhor versão possível, não ficar apenas admirando a versão que já existe hoje, parado no tempo. Tudo isso parece estranho para nós, porque crescemos numa cultura que romantiza ficar do jeito que é, e por isso os relacionamentos são tão difíceis hoje. Agora pensa, a gente passa anos na escola aprendendo Revolução Francesa, Pitágoras, tabela periódica, mas não temos uma aula sobre educação emocional. Por que será? Porque na nossa cultura, planejar e pensar demais sobre o amor é visto como algo que mata o romantismo.
E isso tem sido um problema sério nos relacionamentos. Um dos maiores responsáveis por disseminar essa cultura romântica é a arte. No Brasil, principalmente a novela e atualmente os filmes. Se você fosse aprender sobre amor através de novela, ficaria muito confuso. Casais que se odeiam terminam juntos. Traições são perdoadas numa cena só. Brigas terríveis se resolvem com uma declaração emocionada. Isso não é como o amor real funciona. E é por isso que tanta gente fica confusa. A música também. Cada música conta uma mini história sobre como o amor deveria ser. São lindas, mas não são precisas. E acabam apertando os botões errados dentro da gente. Então a gente tem tanta informação sobre o amor, em música, em novela, em filme, e ainda assim continua tão perdido sobre si mesmo. Eu diria que esse é o ponto central. A maior fonte de ideias equivocadas sobre o amor é exatamente a cultura que a gente consome todos os dias sem questionar. Mas tem uma boa notícia. E antes de eu te dizer, já se inscreve no canal. A boa notícia é que isso já foi aprendido por nós. Mas a gente pode fazer a reestruturação cognitiva, ou seja, pode ser desaprendido.